boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra online do Núcleo Espírita Aristides Monteiro, o NEAM. Gostaria de convidar a todos que possam, antes de iniciar os trabalhos da noite, a nossa palestra, pegar a sua água para que possa ser fluidificada durante os trabalhos, lembrando que as palestras também fazem parte dos tratamentos. Hoje, o nosso tema será o Evangelho no Lar, nas obras de André Luiz. E antes de chamar o nosso palestrante convidado, eu gostaria de ler uma mensagem para todos, referente ao nosso tema de hoje. A mensagem é do nosso querido Emmanuel. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade em comum. Então, ele nos fala da importância. Hoje também vamos trazer o nosso querido José Soares. Ele é dirigente do Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que fica em Caruaru. Boa noite, José, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje na nossa casa. Boa noite, Fiamma, boa noite a todos os trabalhadores que fazem parte do Núcleo Espírita Aristides Monteiro. Para nós é uma oportunidade ímpar de podermos falar, comentar a respeito da doutrina espírita e, sobretudo, do culto do Evangelho no lar. Então, nós nos sentimos muito felizes e gratificados com essa oportunidade. Nós aqui da casa também estamos muito felizes, José. Gratidão pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje para nos trazer mais um pouquinho dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar a todos para que nós possamos fazer a nossa prece inicial. Levamos nossos pensamentos aos céus, que podemos imaginar o nosso Mestre e agradecer a Ele por mais uma oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos para aprender mais dos seus ensinamentos, que tanto nos auxiliam na nossa evolução espiritual, nosso principal propósito aqui neste plano. Gostaríamos de agradecer à espiritualidade amiga, que encontra-se aqui presente por mais essa oportunidade. Gostaríamos de agradecer ao nosso mentor da casa, o Dr. Aristides Monteiro, que tanto nos ajuda nos nossos trabalhos. Gostaríamos de pedir à espiritualidade que possa abençoar o nosso palestrante, para que ele possa trazer para nós os ensinamentos necessários para que possamos sair um pouco melhores nessa noite. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia vos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Com a permissão da espiritualidade amiga e do nosso mentor espiritual, Dr. Aristides Monteiro, damos por iniciados os trabalhos de hoje. É com você, José. Então, vamos conversar, vamos procurar os subsídios nas obras espíritas e, sobretudo, nas de André Luiz, a respeito dessa prática do culto do Evangelho no lar e a sua importância para cada um de nós. Primeiramente, é muito importante lembrarmos que na Terra, que é um mundo de provas e expiações, a constituição das famílias, dos lares, normalmente, em termos de predominância, ainda se efetivam os laços, as ligações entre os espíritos, força de circunstâncias corporais e temporárias. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala a respeito
de dois tipos básicos de constituição das famílias: as famílias por laços corporais, as famílias por laços espirituais. Ora, aquelas que são constituídas por almas afins, espíritos que já trilham um nível de harmonia e de afetividade desde vidas anteriores, representam um número relativamente pequeno para a grande predominância dos lares que surgem face circunstâncias temporárias e transitórias, face provas e questões espirituais pendentes que possibilitaram, na misericórdia e no amor de Deus, o reencontro desses espíritos para sanar problemas, dificuldades que criaram uns aos outros desde encarnações anteriores. E esse tipo de família é mais predominante na Terra. Eis porque a imperiosa necessidade do culto do Evangelho no lar. Do Evangelho que representa a boa nova, o ensinamento de Jesus, a nos possibilitar o melhor aproveitamento da nossa oportunidade reencarnatória, o aprimoramento do nosso espírito. E agora, podermos compartilhar dentro da família, mesmo aquela constituída por laços corporais, o trabalho de estabelecer afinidades. E isso o Evangelho vai desempenhar um papel singular. A necessidade da comunhão com as ideias superiores, com os ensinamentos do Cristo, a fim de que famílias que a princípio se estabeleceram nos laços físicos corporais possibilitem o estabelecimento, o início dos chamados laços espirituais, desde a experiência encarnatória atual. Esse é o objetivo maior. E quando lembramos dessas famílias, sob os laços espirituais, nós nos deparamos no primeiro livro, Nosso Lar, da série Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, uma série constituída por 3 livros publicados pela Federação Espírita Brasileira. O primeiro deles, mais conhecido de todos, Nosso Lar. Em Nosso Lar, no capítulo 48, encontramos a designação culto familiar. E vai retratar a família de Dona Laura. Dona Laura, residente de Nosso Lar, junto com suas 2 filhas, naquela noite estariam realizando o culto familiar. E teriam a presença de Ricardo. Ricardo seria o futuro esposo de Dona Laura e que se encontrava reencarnado, mas nos primeiros anos de sua nova existência. Ricardo contava agora com menos de 7 anos de idade. E o que é que iria acontecer nesse episódio narrado no livro Nosso Lar? À noite, durante o Evangelho, Ricardo se desdobraria. Ele que estava no corpo físico de criança, ainda naquele estágio inicial de planificação da sua reencarnação, porque aqui é importante lembrarmos, a reencarnação ela não se planifica quando a mãe dá à luz à criança. Ali é apenas uma fase. Na verdade, o início da reencarnação mesmo se dá até antes da criança vir à luz, mas também prossegue ao longo dos primeiros anos
na primeira infância, que vai até próximo aos 7, 8 anos de idade, e vai se planificar no início da adolescência, no término da segunda infância. Então, na primeira infância, sobretudo, em que Ricardo estava, é muito fácil as percepções da realidade espiritual. Aqueles que já tiveram filhos pequenos, é muito comum saberem que eles têm amiguinhos invisíveis, que mesmo sem serem médiuns ostensivos, têm, devido a esse processo ainda de reencarnação que não se planificou, a facilidade da percepção do mundo espiritual. O Ricardo iria, no momento em que estivesse fisicamente adormecido, se desdobrar. Mas se apresentaria na casa de Dona Laura, em nosso lar, com a apresentação perispiritual com a qual ele veio antes da sua reencarnação. E ali ele irá estabelecer uma conversa com as futuras filhas que estavam com Dona Isabel. E é curioso no diálogo que ali se estabelece, quando as duas futuras filhas, porque Ricardo fazia parte daquele grupo de espíritos que, já tendo alcançado certo nível de elevação espiritual, participam ativamente das escolhas de provas, de experiências que iriam vivenciar quando estivessem reencarnados. É claro que a grande maioria dos espíritos reencarnados na Terra, que não conquistaram esses patamares de evolução, têm as suas reencarnações direcionadas e planejadas por espíritos elevados que assumem uma responsabilidade perante essas escolhas, possibilitando aquelas que serão ideais para o aprimoramento, para o processo evolutivo desses espíritos. Mas Ricardo já fazia parte desses que estavam num degrau acima, não que usufruísse de algum tipo de privilégio que, na verdade, não existe nas leis de Deus. Acontecia com Ricardo o que acontece, por exemplo, quando nós temos filhos pequenos, que vão para os primeiros anos escolares. A escolha da escola, dentro das possibilidades que a família vai ter, é totalmente de responsabilidade dos pais. Mas adiante, quando essas crianças se tornam jovens e estão concluindo os estudos secundários para a preparação aos cursos superiores, normalmente, já têm a habilidade e a capacidade de escolherem as profissões, os cursos que sentem ter maior vocação. Mas aí, fazendo uma comparação, é a semelhança dos espíritos que, já tendo alcançado um nível de maturidade, de senso moral, espiritual, aí sim, participam ativamente das escolhas do que vai acontecer em termos de provas, de resgates, de experiências que irão ter durante a sua reencarnação. Era o que se dava com Ricardo. Então, ali, as filhas aproveitam o momento em que estão naquele encontro, dizem para o Ricardo: papai. Dizem papai porque o Ricardo, em vida anterior, já houvera sido pai daquelas filhas que novamente iriam reencarnar para ser filhas dele e de Dona Laura. Então elas dizem assim: papai, diga a nós
o que o Senhor mais gostaria para que pedíssemos a Jesus e interviesse em seu benefício. E aí o Ricardo diz algo que é lição para cada um de nós. Minhas filhas, existe algo que do fundo do coração eu gostaria de pedir. Peça a Jesus para que eu não tenha facilidades, para que eu saiba valorizar a gratidão, a confiança no amor, no poder de Deus. Então, o pedido de Ricardo, a gente se lembra até por estarmos aqui no início de ano, onde normalmente o que nós mais desejamos é um ano sem problemas, sem dificuldades. O mais fácil de lidar possível. O Ricardo dá o recado dos espíritos que já atingiram certo nível de maturidade e que têm por maior atenção e cuidado não cair em desequilíbrios morais, em ter no campo de problemas e de dificuldades necessários aguilhões para que estejam sempre atentos à vivência da humildade, da confiança em Deus e às vezes até da resignação. Então esse é o primeiro exemplo em obra de André Luiz, em nosso lar, desse culto realizado na casa da senhora Laura. Mas, logo em seguida, no segundo livro, Os Mensageiros, que, aliás, foi alvo recentemente de filme, que esteve em exibição aí em todo o Brasil, também chamado Nosso Lar 2. O filme Os Mensageiros vai retratar alguns aspectos deduzidos do livro, mas para que, de fato, possamos aproveitar as lições, os esclarecimentos luminosos que André Luiz, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, colocou no livro, é preciso ler o livro. São capítulos maravilhosos. Aqui nós iremos nos referir, a princípio, o capítulo 34, que tem o título Oficina Nosso Lar. Esse capítulo 34, ele está também atrelado ao capítulo 35, que tem o nome Culto Doméstico, e que se conclui no capítulo 36, Mãe e Filhos. Mas comecemos aqui a extrair os dados importantes sobre o Evangelho no Lar, a partir do capítulo 34, Oficina de Nosso Lar. André Luiz, acompanhado do seu instrutor Aniceto e de seu companheiro Vicente, estão em missão na Terra. Ora, os espíritos benfeitores sempre estão trabalhando ativamente. Aliás, no mundo espiritual, só não está em atividade trabalhando os espíritos que estão em necessidade ou doentes. Os espíritos que estão bem sempre estão em atividade. Aliás, Jesus já havia assinalado no seu Evangelho: o Pai até hoje trabalha e o seu Filho também, deixando de forma ímpar o esclarecimento relativo à bênção do trabalho, da atividade, que não cessa nunca. E que nós estejamos no corpo ou fora do corpo, estejamos ativamente atentos
as oportunidades do serviço do bem. Ora, esse grupo de espíritos estava vindo para a Terra. E a primeira casa onde eles vão fazer uma visita é aquela casa que era uma verdadeira oficina. Era uma casa de repouso também dos espíritos em atividades na Terra que se reencontravam para refazimento de suas energias. E André Luiz vai nos narrar, primeiramente, a percepção que ele tem daquela casa. Uma casa simples, num bairro modesto, mas que ao se aproximarem, André percebe logo todo um campo de luminosidade diferenciada que aquela casa tinha. E ao chegar com os seus amigos, percebe um fato inesperado. É que aquela casa, que se encontrava com as portas fechadas, não tinha o acesso fácil que André Luiz houvera usufruído quando ele, no livro Nosso Lar, visitou a sua casa na terra, julgando que encontraria nela ainda a sua esposa e os filhos, mas tudo tinha mudado. Mas o que André Luiz se lembra nesse momento é que quando ele se aproximou da sua casa aqui na terra, ele facilmente entrou na casa. Mas agora ele se deparava com a casa diferente. Na frente da casa, eles percebem a presença de um espírito guardião, Isidoro. Isidoro se lembra logo na presença do Vicente, já conhecido dele, dos objetivos elevados daquele grupo que ali chegava. E depois dos cumprimentos iniciais, André Luiz é convidado a entrar na casa. Aquela casa tinha algo que André Luiz denomina como uma espécie de proteção magnética. Não era qualquer espírito que entraria naquela casa, não. Naquela casa, para entrar, tinha que ter autorização. E na casa, André Luiz vai se deparar com as pessoas que residiam ali. É importante aqui chamar a nossa atenção o fato de que mundo físico e mundo material vivem em constante relação, um influenciando o outro, um participando ativamente do que acontece no outro. Aliás, a própria caracterização que o codificador Allan Kardec dá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, sobre o Espiritismo, quando ele diz assim: o Espiritismo é a ciência nova, que vem mostrar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a origem e a natureza do mundo espiritual e as relações que existem entre o mundo corporal, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, são essas relações que nós recebemos os detalhes nas obras de André Luiz. Porque nas obras básicas da codificação, isso ainda não tinha sido alvo de revelação mediúnica. Mas, sobretudo, a partir das obras de Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz, aí nós começamos a ter inúmeros detalhes das relações
das atividades que os espíritos têm. Então, dentro da casa, André toma consciência dos moradores. Isidoro era o ex-esposo de Dona Isaura. Dona Isaura, viúva há 3 anos, ficara com 5 filhos para criar. Uma jovem de 17 anos, um rapazola de 15 e 3 crianças de 9, 7 e 5 anos. Mas um fato que não podemos deixar de destacar é quando André percebe aquela senhora, Dona Isaura. Ela tinha algo muito diferente. Porque da sua fronte, do seu tórax, das suas mãos, fluíam uma espécie de energia luminosa. Dona Laura tinha uma característica especial. Ela era alguém compromissada com o Evangelho de Jesus, no estudo e na prática. E mesmo com muita dificuldade financeira, essa obra é da década de 40. Imaginemos uma senhora viúva com 5 filhos pequenos para criar, sem ter pensões, aposentadoria. Dona Laura ficara viúva com 40 anos de idade. E Aniceto explica a André de que Dona Laura, ela, para muita gente, era apenas a viúva de seu Isidoro. Mas, para Aniceto e para os espíritos benfeitores, ela era uma fiel servidora de Jesus. E aí a gente vai percebendo a base na qual o capítulo seguinte, culto doméstico, é o capítulo 35, vai analisar o culto do Evangelho no lar, que nós estamos centralizando as nossas considerações. Então, André vai narrar o seguinte: logo no começo da noite, Dona Laura, que estava tricoteando uma blusa, deixa as agulhas de lado e convida os filhos para o culto. Convida-os para irem à mesa, porque era chegada a hora da realização do culto do Evangelho no lar. E aqui é importante lembrarmos esse aspecto sutil que fica no texto. É de que, normalmente, para que nós tenhamos espaço para os valores do Espírito, para que nós tenhamos tempo para cuidar do alimento espiritual, essencial para a nossa vida, é preciso colocar de lado interesses e questões materiais, para naquele tempo reservado direcionar atenção, energia e cuidado para o alimento espiritual. Dona Laura, mesmo vivenciando uma situação de muita dificuldade econômica, deu a hora do Evangelho, deixa de lado. Nós que, por exemplo, temos compromissos com atividades nas casas espíritas, aproximou-se a hora, é deixar de lado interesses
pessoais e cuidar do trabalho, da obrigação espiritual que temos. E cuidar com amor, com abnegação, com gosto. Não é porque chegou a hora de ir para o centro espírita, não é porque chegou a hora do evangelho no lar e eu tenho que parar determinada atividade para cuidar da vivência dessa atividade em minha casa. Não. É graças a Deus. Chegou o momento do evangelho. Então, dona Laura, deixa de lado as coisas, vamos para a mesa com os filhos. Então, é recomendável para aqueles que ainda não façam o evangelho no lar, a separação de um dia na semana com um horário. Normalmente o evangelho deve durar 20 a 30 minutos, mais ou menos esse tempo, é o ideal. Mas que seja no dia e no horário que possamos disciplinar a regularidade para essa atividade de um modo que ela não seja alvo de interrupções, né, de questões de última hora, que não um horário onde a família pode mais facilmente estar em casa, participar do evangelho no lar, sem interrupções e sem ficar mudando do dia por surgirem compromissos ou situações novas. Então, se analisa aquele horário onde excepcionalmente irá haver qualquer tipo de interrupção. Afinal de contas, são 20 minutos, meia hora no máximo. Lembramos também que esse evangelho pode ser feito sozinho, fisicamente. Se não tivermos parentes ou amigos em casa que queiram participar do evangelho conosco, nós podemos e devemos fazer fisicamente sozinhos, porque naturalmente é estabelecido dia e horário, amigos e companheiros espirituais irão se fazer presentes. É sempre importante aqui lembrar que todos nós temos espíritos familiares, amigos desencarnados. E que, ao saberem dia e horário certo, onde nós possibilitamos a realização do culto, de eles virem e participarem também. É claro que, não tendo mediunidade ostensiva, nós não os veremos fisicamente. Mas sabemos pelos esclarecimentos da doutrina de que eles estão lá. Inclusive, aqui é importante destacarmos, porque é mais fácil de eles estarem ali conosco durante o culto do Evangelho no lar. É porque, normalmente, no dia a dia, nas preocupações e no corre-corre da vida material, a nossa mente, o nosso pensamento se prende a tantas coisas, né? a tantas questões materiais, que as nossas possibilidades psíquicas de intuição, de inspiração, ficam sabotadas. Para que nós possamos perceber mais uma sugestão, uma orientação de um espírito amigo, é preciso que a nossa mente esteja acalmada. É preciso que as questões de ordem material não estejam nos impactando. Porque se estiverem, a gente fica bloqueado à ajuda dos bons espíritos. Então, no momento do culto do Evangelho no lar, que é antecedido por uma prece simples, rápida, para em seguida termos uma leitura do Evangelho, ou até mesmo do Novo Testamento, a leitura de uma mensagem de Emmanuel,
é muito recomendável aquelas obras da série Fonte Viva, como Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva mesmo, que é o título de um dos livros, Palavras de Vida Eterna, ou Ceifa de Luz, vai servir de um material muito importante para essa conexão nossa com os objetivos superiores da vida. E para que possamos oferecer aos espíritos amigos, familiares que já estão do lado de lá, a poder estar ali junto conosco e usufruírem daquele momento que é um momento onde há um saneamento, há uma purificação do campo vibratório da nossa casa. Era por isso que a casa de Dona Isaura tinha essa característica diferente. Essas situações narradas por André Luiz no livro não são apenas para ser objeto de memorização nossa. São lições para que nós também, tendo uma vivência da fé, da espiritualidade, da prática do evangelho no lar em nossa casa, o tornemos também uma oficina de nosso lar. Uma pousada para os espíritos benfeitores, em passagem nas suas atividades aqui na Terra. Então, Dona Laura chama os filhos. E naquele momento em que ela pede para uma das filhas pequenas fazer uma prece, onde ela roga a Jesus de forma bem simples, que ele conceda o pão da vida, a água da vida fortalecedora, de toda a família, naquele momento de comunhão com os objetivos superiores da espiritualidade maior. Dona Laura pede para a filha mais velha fazer uma leitura de uma mensagem, e depois Dona Laura também, pegando o Novo Testamento, ela abre numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 31, que vai tratar da semente de mostarda. Naquele momento em que ela vai abrir o Evangelho, aparentemente ao acaso, porque ela ali está sendo inspirada, intuída por Isidório, seu esposo. E no momento em que ela vai fazer uma explanação daquilo que foi lido, ela também é inspirada, mas aí já inspirada por outro espírito benfeitor que estava presente, Fábio Aleto. É Fábio Aleto que vai inspirar Dona Isabel nos comentários que ela faz ali junto aos filhos. Maravilha. Bom, no capítulo seguinte, 36, mãe e filhos. Terminada a explanação, Dona Isabel abre a palavra para as filhas e o filho participante. E aqui, antecipadamente, é importante esclarecermos. Aniceto diz a André que as filhas, 4 filhas, já vinha de laços de afinidade de nosso lar com Dona Isabel. Mas o filho que tinha agora 12 anos, esse viera de reuniões espirituais difíceis. As meninas, quando Dona Isabel convidou para ir para a mesa, foram todas de coração agradecido. O menino foi meio com a cara contrariada. Talvez se dependesse só da vontade dele, ele nem iria.
E aqui também fica uma lição para todos nós, que tendo filhos pequenos, menores, e estabelecendo a prática do Evangelho no lar, convidá-los para ir participar. Né? Dona Isaura mesmo pediu para uma das filhas, a filha que tinha 7 anos, fazer a prece. Mas aí, terminados os comentários, uma das filhas, Marieta, a filha menor, disse assim: Mamãe, se Jesus é tão bom, por que é que nós só temos uma refeição diária? Eu soube que na casa de Dona Fausta, Laires tem 2 refeições. Eles almoçam e jantam. Eu conversei com minha irmã mais velha. Ela disse que no tempo que papai estava entre nós também tínhamos 2 refeições. Aquela pergunta foi no coração de Dona Laura. Mas ela, sob o amparo espiritual, diz à filha: Marieta, você está se preocupando com muitas coisas. Nós temos apenas uma refeição, mas essa refeição é abençoada por Jesus. E mesmo tendo apenas uma, nós temos saúde e somos muito gratos. E aí a filha mais velha interveio, Joaninha, e disse: mamãe, eu soube de certa pessoa que come muito, mas vive doente. Aquilo ali foi, né, um algodão para ajudar os comentários de Dona Isaura, que vai dizendo aos filhos de que eles são muito gratos, que todos são gratos, que e aí a filha, uma das filhas pequenas também diz: mamãe, eu me lembro que quando a gente recebeu aquele bolo de presente, eu percebi que papai estava ali. E aí, Dona Isaura, que também tinha certas faculdades mediúnicas, ela, vez ou outra, tinha seus vislumbres e percepções, ela sabia também. Ela tinha pela intuição a presença dos espíritos ali. E também de seu esposo, seu ex-esposo. Mas aí entra a intervenção de Joãozinho, do João. Aquele que era um espírito meio difícil, né? E aí ele chega assim para Dona Isaura e diz: Mamãe, o que é que a senhora entende por pobreza? Olha a pergunta, hein? E aí Dona Isaura diz: nós entendemos por pobreza como sendo um instrumento abençoado para o nosso crescimento espiritual. É nas dificuldades econômicas que nós encontramos os verdadeiros amigos. E a pobreza é um desses instrumentos colocados por Deus para o nosso crescimento espiritual. Ela diz com outras palavras. Mas aquela resposta não foi muito aceita pelo João, não. Porque o João em seguida diz: veja só, quando eu vinha da escola, eu passei ali na casa de seu Vicente, ele tem uma loja de móveis.
Edwin falou que gostaria muito de alugar esse salão que nós temos aqui em casa para colocar os móveis. E seria bom porque a gente teria um dinheiro a mais, né? E dona Isaura diz: olha, João, esse salão nós temos ele para as nossas reuniões evangélicas. E em memória do seu pai, enquanto eu vivo e estiver, esse salão será para essa finalidade. E aí o Joãozinho não gostou, não. O Joãozinho ficou ali com a cara fechada, mas, na verdade, o que ali estava sendo bem delineado é a constituição da família e de como o evangelho no lar é importante para colocar sementes espirituais que mais adiante se desenvolverão na família, nos filhos. Mas nós também temos aqui uma outra obra de André Luiz que trata do evangelho no lar. É o livro No Mundo Maior, capítulo 8, No Santuário da Alma. Nesse capítulo 8, no livro No Mundo Maior, uma obra também muito importante de André Luiz para os nossos estudos, narra quando André Luiz, Calderário, visitam a casa de um jovem chamado Marcelo. E chegam lá na casa no momento em que a família está realizando o evangelho no lar. E revelam que o Marcelo vinha num trabalho de autoburilamento, de vivência do bem e da caridade. Ele, que estava agora com 17 anos, e que tivera, ao entrar na adolescência, nos 13, 14 anos, o início de uma série de crises convulsivas que caracterizavam uma epilepsia. Mas no caso do Marcelo, originadas por processos obsessivos. E na medida em que ele, de fato, despertou para os interesses espirituais e para a vivência dos ensinos de Jesus, ele estava tendo uma recuperação muito grande. As crises praticamente tinham sido eliminadas. E ali é deixada a referência, em termos de estímulo, aos benefícios daquela família onde pai, mãe e aquele filho eram espíritas, apesar de que irmãos mais velhos do Marcelo, que não estavam em casa, não compartilhavam dos mesmos ideais. Mas é isso que normalmente acontece nas famílias. Nós queremos também lembrar da prática do Evangelho no Lar no livro Entre a Terra e o Céu, que também é da série Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, no capítulo 31, Nova Luta. No capítulo 31, nós vamos tomar conhecimento da história de Antonina, que levara a filha Isabela, que estivera doente, uma crise de asma, e no posto de saúde, quem os atende é um enfermeiro chamado Mário. Mário desperta uma simpatia grande, natural, por Isabela, também por Dona Antonina, e depois de medicar a Isabela, se propõe levá-las em casa. Pede autorização ao seu chefe de trabalho e vai levá-las em casa. E na casa de Dona Antonina, o Mário toma conhecimento de que ela houvera ficado viúva há pouco tempo. E de que ela tinha 3 filhos pequenos, a Isabela e 2 irmãozinhos.
cada um que se derretesse de simpatia pelo Mário. Mas a questão toda é a seguinte, é que quando dá 8 horas da noite, pouco tempo depois da chegada do Mário, era a hora do culto do Evangelho no lar. E Dona Antonina aproveita e convida o Mário para participar. E ali já fica um exemplo que é importante para todos nós. É que se na hora do Evangelho do lar, em nossa casa, surge uma visita inesperada, ou tem alguém de fora, jamais adiemos o horário do Evangelho por ter alguém que não seja espírita, alguém que está uma visita. Convide a visita. E caso aquela pessoa não queira participar, deixe ela na sala ou em algum outro ambiente, peça para aguardar. Lembre que é o momento de oração da família e não interrompa o compromisso da realização do Evangelho no dia e no horário. Lembrando aquele caso que citamos há pouco, dos mensageiros, depois dos comentários ali entre os filhos, aí Dona Isaura pede para outra das filhas fazer a prece de encerramento. Porque o Evangelho no lar começa com a prece, né, tem a leitura de uma mensagem, que também faculta a leitura de uma página do Evangelho, um comentário natural que alguém que conheça um pouco mais a doutrina espírita faça, e encerra com uma prece. E aqui nós queremos lembrar que naquele culto do Evangelho dos Mensageiros, quando Fábio Aleto está inspirando Dona Isaura a falar, Aniceto diz, olha, aqui cada um vai ouvir, vai entender dentro das possibilidades espirituais que disponha. A referência era porque, e aqui nós lembramos, é porque é importante. O Evangelho no lar é para falar, não é para fazer só mentalmente. Mesmo que estejamos sozinhos, aparentemente. Mas a prece, a leitura, depois a prece, é feita em voz alta ou em voz natural de conversação, porque às vezes há espíritos. E aqui é importante lembrarmos que só espíritos de certo nível espiritual elevado é que tem a possibilidade de ler pensamentos. Mas uma grande maioria de espíritos ao redor da Terra não tem essa capacidade, não. Eles precisam ouvir a palavra falada por nós. Então, essa lembrança que estávamos citando do livro Entre a Terra e o Céu é esse momento que, inclusive, o Mário vai participar, a lição do Evangelho vai ser em torno do perdão, e que não é por acaso, aquela lição vai trazer um resultado exitoso para Mário, porque no dia seguinte ele iria colocar inesperadamente em prática algumas elucidações que recebeu sobre o perdão e sobre até o próprio trabalho que ele exerce. Porque durante o Evangelho, Dona Antonina, no comentário, chegou a dizer a Mário, eu imagino você, que tem essa profissão tão elevada de tratar a saúde das pessoas. Você não pode ter inimigos. Você é uma pessoa que tem uma profissão, né, da prática do bem. E lá dentro daquela hora, Mário sabia que tinha algumas pessoas que ele as considerava como inimigas. Mas aquele evangelho
coloca a semente da mudança de Mário. Então, aqui nós fizemos apenas uma rápida passagem por algumas obras de André Luiz. Eu deixo por último, rapidamente, uma referência do livro Desobsessão. É o livro Desobsessão, é da série André Luiz. E lá no capítulo 70 tem um nome, Culto do Evangelho no Lar. E evidencia a importância, sobretudo, para os espíritas que participam de atividades mediúnicas, de terem o seu culto do Evangelho no lar em casa. Em especial, porque é evidente que todos nós somos chamados a ter essa prática tão gratificante, mas em especial, aqueles que trabalham na mediunidade não podem deixar de ter. Bom, eram essas considerações que nós tínhamos. Estamos, assim, muito agradecidos por compartilhar elas com vocês. E eu volto aí a palavra para a nossa irmã que está conduzindo as nossas atividades e que possamos realmente, todos nós, estabelecermos o culto do Evangelho no lar e saber de que a nossa casa pode também se constituir uma oficina de nosso lar. Então, eu volto a palavra aí à nossa irmã Riama, que ela esteja conduzindo. José, eu gostaria de agradecer mais uma vez, em nome da nossa casa, do NEAM, em nome de todos que estão aqui assistindo, pela excelente explanação que você trouxe para a gente aqui na noite de hoje. Como é importante a gente sempre relembrar, né, a importância do Evangelho no lar, a importância da família, tudo que a gente aprende, tudo que a gente precisa fazer, que a gente precisa estudar, que a gente precisa se alimentar, digamos assim, né, de todos os benefícios que o Evangelho traz para a gente. Como foi bom ter esse lembrete, essa orientação, essa explanação e esses ensinamentos aqui. Tenho certeza que todos que assistiram, com certeza aprenderam bastante com tudo que você nos ofereceu hoje. E antes de finalizar a nossa palestra, eu gostaria de pedir ao José, convidar o José, se ele poderia fazer a nossa prece final. Vamos fazer sim. Fiamma, nós aqui agradecemos. A gratidão é recíproca. Então vamos para a prece, né? Esse é o momento, Senhor, de nós agradecermos a bênção do Teu Evangelho, dessa estrada de luz que nós somos convidados a partilhar, a trazer o alimento sublime que estabelece plenitude, harmonia, equilíbrio em nossas almas. Que abençoados pelo amparo dos Espíritos benfeitores, que em Teu nome, Senhor, nos ajudam, nos inspiram e nos orientam, possamos, cada um aqui presentes, estar cada vez mais sensível, mais receptivo às orientações, às sugestões desses Espíritos benfeitores. Que possamos, assim, continuar mantendo em nosso íntimo e em nossos lares essa paz abençoada que nos concedes através do Teu Evangelho. Que assim seja. Assim seja. Em nome do... Até mais. Até... Um grande abraço a todos, Fiamma, e estamos aí ligados e procurando, na sintonia do bem, divulgar o Evangelho, né? O Evangelho do nosso Cristo. Assim seja, José. Sinto também abraçado. Um abraço fraterno de todos nós aqui do NEAM. E gostaríamos também
de encerrar a noite de hoje, com a permissão dos nossos espíritos que nos assistem, do nosso mentor da casa, doutor Aristide Monteiro, damos por encerrados os trabalhos. Que Deus abençoe a todos, assim seja. Assim seja.